Olá pessoal, tudo bem? Mais uma maratona concurso de professores. Esse concurso daqui da UANA que já está chegando o dia da prova, hein? Agora a gente fortalece aí os conhecimentos, a gente fortalece o treinamento, porque assim, é importante treinar para o concurso? É importante. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que ler, tem que fazer atividades, simulados, enfim. Concurso daqui da UANA MS 1, né? Maratona, aula 1. Questões DCNEB, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Então, assim, essa vai ser o estilo maratona. As outras aulas, sobretudo as aulas recentes que a gente fez, leitura, ponto a ponto, comentando artigo a artigo, a linha, inciso a inciso. Aqui não. A gente já vai para as questões e vamos treinar, tá bom? Para você, seja bem-vindo, bem-vinda. Para você que vai ver depois, bons estudos. E é isso, vamos treinar, vamos verificar um pouquinho o que as bancas, como que elas pensam, como que elas formulam as questões. Tem questões que eu fiz de minha autoria, que na verdade eu olhei a letra da lei, e aí a partir dos artigos a gente compôs algumas questões. Tem outras que são de algumas bancas recentes, só para a gente ter um parâmetro, tá bom? Vamos que vamos, pessoal, vamos que vamos, não para não. Dê o like, se inscreva no canal e vamos sempre pensando aqui a sociedade, a educação e a complexidade do real. Bom, um resuminho sobre o DCNEB é sempre importante. É uma diretriz curriculares nacionais a partir de uma resolução número 4 do MEC, o Conselho Pleno, né? Conselho de Educação Básica, na verdade. E esse conselho ele vai e verifica várias coisinhas, várias orientações. Dessas orientações sai a diretrizes curriculares nacionais, tá bom? Tem 60 artigos, vai falar das modalidades de educação, vai falar um pouquinho sobre os objetivos, vai falar sobre os princípios, vai falar um pouquinho sobre como se estrutura na educação básica as várias etapas, né? Então, a etapa da educação infantil, como é que tá? A etapa do ensino fundamental, anos iniciais. Ensino fundamental, anos finais e, por fim, ensino médio. E mais algumas regulamentaçõezinhas. Então é importante fazer a leitura, são 60 artigos. Eu sempre digo que no concurso não cai todos os 60 artigos, mas os 10 primeiros tem que saber. E, na sequência, os mais importantes relativos a cada tema, a cada área, tá bom? Para vocês verificarem letra da lei certinho, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com a DCNEB e também um cardzinho para que vocês possam clicar. Vai aparecer na tela. Um forte abraço para aqueles que vão dando like, sempre tem alguém, e é isso. Ó, quem puder, né, passe no canal Pensando Sociologicamente. A gente tem vídeos lá todas as semanas, né, toda semana tem um vídeo novo. Vídeos sobre várias coisas, né? Então, sobre educação, sobre sociedade, ciências humanas, sobre temas da ciência política e da antropologia também. Notícias recentes, seja sobre educação ou não. Tutoriais, né, para estudos, tutoriais em relação a mídias, né, educação midiática e tudo mais. Algumas informações, bastante informações sobre concurso, informações para alunos e estudantes sobre o Enem, alguns comentários sobre temas contemporâneos e bastante coisa de maratona. A gente tem a maratona de Três Lagoas, a maratona de Ponta Porã. Agora a gente vai fazer essa maratona de Aquidauana. Tem a série Legislação Educacional. É isso, vamos lá para as questões agora, né? Um abraço para Isabel Belotti, sempre tá curtindo aí e dando um feedback, né? Nossa, muito obrigado. Questões. 1. Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente o artigo 14 das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. A Base Nacional Comum e aí tem alguma coisinha aqui, né? A Base Nacional Comum constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. Um trecho bem grande desse artigo 14, né, que vai falar um pouquinho sobre a base. Como eu já falei em vídeos anteriores, né, a própria base, a ideia de BNCC, que aqui ele não chama de BNCC ainda, porque as diretrizes curriculares nacionais surgem, né, no ano de 2010,
bem antes da BNCC, que é de 2017. Bom, então aqui, a Base Nacional Comum na o quê, gente? No ensino superior? Não. No ensino médio? Poderia, né, vir a confundir o candidato aqui. Na educação infantil? Não. Na educação básica? Sim. Na educação especial? Não. Apesar de tratar sobre o ensino médio, tratar sobre educação especial enquanto modalidade, aqui o trecho da letra da lei está se referindo ao quê? Na educação básica. Então, a Base Nacional Comum na educação básica, letra D. E aí, acertaram? Vão colocando no chat aí quem acertou, nos comentários. E vamos que vamos treinar. Questões fáceis, tem questões difíceis, questões medianas. E é assim que funciona, é assim que tem que ser o treinamento. 2. As diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica definem que integram a base nacional comum nacional vários conhecimentos, saberes e valores. Assinale a alternativa incorreta sobre tais conhecimentos. Então, nesse trecho, gente, não confunda. Ah, tá errado. Não tá errado, não. Eu falei para vocês agora há pouco que ela não chama de Base Nacional Comum Curricular. No trecho da letra da lei, da diretriz, é Base Nacional Comum Nacional. Então, eles estavam pensando ali, né? Fazendo sugestões para uma base que estaria por vir. Então, as diretrizes curriculares nacionais gerais, DCNEB, definem que integram a Base Nacional Comum, vários conhecimentos. Então, está falando um pouquinho dos vários conhecimentos. Ela vai definir quais são esses conhecimentos. Então, vamos verificar qual não é, porque ele quer a incorreta. A língua portuguesa não é um conhecimento que a base ela torna e define como integrante, que a DCNEB integra essa base. Não, a língua portuguesa é um conhecimento importante. Então, não é essa que a gente quer, porque aqui está correto. O conhecimento do mundo físico, natural e da realidade social e política, as pessoas podem vir a confundir aqui e falar, eu não vejo isso enquanto componente curricular. Mas não está falando só de componente, está falando de conhecimentos. Então aqui vai entrar a geografia, né? A parte física, a química, a realidade social e política com história, sociologia, enfim. Então aqui tem a ver? Tem a ver. A arte em suas diferentes formas de expressão. A arte tem a ver? Tem a ver. A educação física entra como integrante, né, desses conhecimentos? Entra sim. Então a dúvida que eu acho que o candidato, que vocês, enquanto profissionais aí que estão treinando para o concurso, né, os concurseiros de plantão, poderia ver, bom, ensino religioso tá lá na DCNEB? Tá. Ensino religioso tá. Ué, professor, então qual seria? Tomar cuidado, tá, gente, com algumas coisas que podem limitar ou vir a fechar e delimitar muito, né? Ou excluir demais. Então, nesse caso, excluiu, ó, pura exclusão. A arte em suas diferentes formas de expressão. Até aqui estava ok. Até aqui estava ok. Entretanto, todavia, não obstante, exceto a música. Então, a arte em suas diferentes expressões, incluindo a música, não é exceto a música. Nesse caso, tem que incluir a música. Então, por isso, essa é a incorreta que a gente quer. Tá bom? Essa. Letra C. Vamos verificar? Então, assim, o que eu vou fazer? Algumas questões, várias, né? Na verdade, todas eu vou comentar e depois também passar algumas informações da letra da própria diretriz. Capítulo 2, Formação Básica Comum e Parte Diversificada. Nesse capítulo, né, que tem esse artigo 14, ele vai falar: a Base Nacional Comum na Educação Básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerado nas instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. Então aqui, ó, no caso da questão 1, ela é letra D, porque está falando da educação básica. Aqui já responde, ó, a 1. Ah, professor, e a outra questão? Vamos verificar, ó, integra uma base nacional comum nacional. Lembra que eu falei que o nome é esse mesmo. Se cair alguma questão estiver falando isso sobre DCNEB, não estará errado. Então, muito cuidado na hora de pensar apenas, então, somente na BNCC. Nesse caso, a base ela é chamada por Base Nacional Comum Nacional. Olha lá, os conhecimentos de língua portuguesa, matemática, o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política
E aí tem mais algumas especificidades, especialmente do Brasil, incluindo o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena. A arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, a educação física e o ensino religioso. Então, o ensino religioso está ok, a educação física está ok, conhecimento do mundo físico, natural, realidade social e política, matemática e língua portuguesa. O que estava errado lá, ó, aqui. Tem que incluir a música, beleza? 3. Segundo as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, o ensino fundamental com 9 anos de duração, de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos tantos anos de idade. Professor, de onde que é essa? Acabei pulando, ó. É Fundatec, Prefeitura de São João da Ortiga. É agora, ó, recente. Concurso lá de 2023. Bom, a partir dos tantos anos de idade, tem duas fases sequentes, com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 anos de duração, em regra para estudantes de tantos anos, e anos finais, com 4 anos de duração para os estudantes, né, de tantos anos. Então essa é de um concurso de 2023. Então a lacuna refere-se a um ano aqui, depois um intervalo de anos e depois outro intervalo de anos, tá? Por isso que são um trecho com 3 partes. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do trecho acima. Bom, pessoal, nesse trecho, ó, vamos verificar? Então, aqui tem que lembrar, hein? Tem que lembrar do que diz. Ó. Mas só para a gente lembrar, tá falando sobre o quê? Aqui tá falando do ensino fundamental, que faz parte, ele é uma etapa do quê? Da educação básica. Então, nessa etapa do ensino fundamental, ele tem algumas partes. Ó. Tem o que nós chamamos de Funde 1, algumas pessoas chamam de Funde 1, para facilitar, e outras de Funde 2. Mas o nome correto, porque Funde Fundamental, é fundamental séries iniciais, e depois séries finais. E é respectivamente isso que está falando aqui, né? Séries iniciais com 5 anos de duração, séries finais com 4 anos de duração. Tem que lembrar, tem que lembrar. Então, o garoto, a garota, o menino, a menina, o estudante, ele vai ter matrícula obrigatória no ensino fundamental a partir de quantos anos? 6 anos. E essa idade vai ter o intervalo, né, das séries iniciais. Se começa com 6 e são 5 anos, ó, qual que é esse intervalo para crianças, né, que vão estar na fase dos anos iniciais? Em regra, né, nos estudantes que vão fazer na idade própria, idade adequada, eles vão estar entre 6, 7, 8, 9 e 10. Não são 5 anos? Lembra assim, ó. Se são 5 anos. Então, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, qual que é o intervalo? De 6 a 10 anos. Ah, e na etapa, né? Na outra etapa, que diz respeito às séries finais. Então, você tem que fazer o quê? Só aumentar, continuar a sua conta. Então, vai ser, ó, 11, 12, 13 e 14. Então, o intervalo de 11, 14. Qual que está com esse intervalo? Então, primeiramente, 6 anos tem que decorar, tem que lembrar mesmo. Qual que não está com 6 anos? Essa não está, ó. Então já corta. Corta. Sobra essas duas. 6 anos é 6 a 9? Não, não é 6 a 9. Nem 9 a 12. É 6 a 10, 11 a 14. Então, letra E. Isso aqui tem que lembrar mesmo, tá bom? Vamos verificar na lei. Ó, a seção 2, que diz respeito ao ensino fundamental. Por isso que eu falo para vocês, ó. A BNCC veio, o currículo de referência dos estados vieram também. Professor, a gente tem que desconsiderar aquelas diretrizes? Não, tem diretriz para a educação escolar indígena, tem diretriz para a educação especial, tem diretriz para o ensino fundamental de 9 anos, tem as diretrizes curriculares gerais para a educação básica. Nada está desfeito, essas diretrizes elas não caíram, elas não deixaram de valer, estão valendo. Essas diretrizes, por exemplo, elas que falam sobre muitas orientações. Seção 2 do ensino fundamental, o que diz? A diretriz.
No artigo 23, o ensino fundamental de 9 anos, duração de matrícula obrigatória para a criança a partir dos 6 anos. Então, ó, 6. Tem 2 fases sequentes, com características próprias. Anos iniciais com 5 anos, para estudantes entre, né, de 6 a 10 anos. Então, que era o segundo número que a gente estava vendo lá. 6 a 10. E anos finais para estudantes de 11 a 14. Então, era 11 a 14, que era a letra E. Tá bom? Vamos que vamos. 4. Assinale a alternativa incorreta sobre os objetivos das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, sobre a alternativa incorreta. A. Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos apenas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vai sistematizar os princípios? Vai. O que está na lei? Vai. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Então tem que estimular a reflexão crítica e propositiva. É um dos objetivos da DCNEB? É. Orientar os cursos de formação inicial de docentes, orientar cursos e demais profissionais é um dos objetivos, né, das diretrizes curriculares? É. Orientar os cursos de formação continuada de docentes e demais profissionais da educação básica é um dos objetivos da DCNEB? Orientar esse curso de formação continuada. Então, de cima, formação inicial. São 2 coisas diferentes. Vale isso? É? É. Orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que o integram, né? Referem-se a algum dos objetivos? São os objetivos? Fazem parte dos objetivos? Fazem. Gente, vocês vejam que às vezes eu falo DCNEB, que refere-se a diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Para simplificar um pouquinho nossa fala, tá? Então, o que vocês têm que verificar aí? Vou apagar, hein? Pra gente ver, ó, porque na prova vai estar assim. Vamos por parte, ó. Eu fiz devagarinho mesmo pra gente treinar. Alternativa incorreta. Então é incorreta que você tem que querer, ó. Incorreta. Dessa alternativa incorreta, vamos verificar. Tem a ver essas outras? Tem. Qual que está mais problemática? Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, contidos apenas na Lei de Diretrizes e Bases. Nas aulas, né, com a leitura sobre a DCNEB, a gente viu que a DCNEB, se a gente fosse colocar aqui, ó, tipo de hierarquia, a gente tem lá em cima, ó, Constituição Federal de 1988, né? Tem a LDB, LDE não, LDB. Tem o ECA e outras legislações importantes, né? Claro, sempre a principal Constituição. E aqui você entra com as diretrizes curriculares nacionais, diretrizes curriculares da educação especial, enfim. E aqui, outras, né, orientações. Bom, então, não tem que estar sistematizados princípios contidos apenas na LDB. Princípios contidos nas legislações importantes. Então, esse apenas aqui, ó, que estragou a alternativa e torna-se ela como incorreta. E é a que a gente quer. Beleza? Pessoal, artigo 2. Essas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivos sistematizar os princípios e as diretrizes gerais contidos na Constituição. Então, tem que ter a Constituição aí. Na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais. Não é apenas na LDB, não. Então, aqui que estava, né? Não era apenas. Muito cuidado com essas palavras limitadoras. Fiquem espertos. É isso, pessoal. Vou fazer uma pausa aqui e depois a gente continua a tomar uma água, né? Continue aí, se preparem, leiam, se atentem às questões, se atentem às legislações e ao conteúdo programático dos processos seletivos, dos concursos, enfim. Vou tomar uma água e daqui a pouquinho a gente continua.
vamos, já tomei minha água, já descansei aqui a garganta. Vamos que vamos! Pegue seu caderninho, pegue suas anotações, escreva aqui no chat ou nos comentários a letra alternativa que você julga que é a correta, tá? Vou colocar minha caneta de volta. 5. Assinale a alternativa incorreta sobre os princípios defendidos pelas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Lembrando que eu já fiz aula aqui sobre o DCNEB, que é o quê? Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. E lá no DCNEB tem os princípios, que também tem no PNE, que também tem na LDB. Esses princípios são os princípios, né, defendidos pelas diretrizes. A gente pode colocar uma sigla para que você possa gravar, porque são vários. A sugestão é você fazer assim, ó, mnemônico. IG, LI, PLU, RECO, e aí depois, ó, G3, V3. Então, cada partezinha vai ser relacionado a um desses princípios. IG, igualdade. Igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Então, essa está certo. Depois, LI, está ligado a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Beleza. PLU, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, tá certo isso aqui. Lembrando que a outra também tá certa. Vamos colocar aqui outra cor. Re, não tem aqui, né? Mas o re refere-se ao quê? Respeito. Tá bom? Respeito aos direitos e tudo mais. O co, também não tem. Tá, tem. O co tem. Não, não tem aqui não. Ele é o quê? Coexistência de instituições públicas e privadas. Então tem que ter, é um princípio, tem que ter essa coexistência de instituições públicas e privadas. Então a primeira parte a gente, ó, dessa sigla, a gente já conseguiu matar. G3, V3. Vou colocar com outra cor aqui. G3. Por que são três, ó? É garantia do padrão de quê? Qualidade. O outro G refere-se ao quê? Gestão democrática. Bom, aí o outro G diz respeito ao quê? Gratuidade de ensino público. Gratuidade. Gratuidade de ensino público. Beleza. Vamos colocar outra cor agora. Vamos ver. Outra azul. Beleza, aquele V. São 3 Vs, né? O primeiro é o quê, ó? Valorização, né, do profissional da educação, do professor. Valorização da categoria de profissionais da educação. Depois, é o quê? Valorização do quê? Da experiência extraescolar. Extraescolar. Beleza. E por fim, adivinha o que vai ser? Ó, vinculação. Vinculação entre o quê? Entre o trabalho e a educação escolar. O trabalho, a educação escolar e as práticas escolares. As práticas sociais, na verdade. Vou colocar a caneta vermelha. Então, a valorização está correta. A que sobra, letra B. Porque aqui está desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Por que não é? Porque é exatamente o oposto, é vinculação. Então tá aí, bem preenchido, bem puxando seta, rabiscando, rascunhando, é assim mesmo que a gente aprende. Então faça aí as suas anotações também. Bom, aqui para conferir, pessoal, ó. Aqui tem ela inteira, né? Então, ó, IG, LI, PLU, RECO, G3, V3. Olha lá.
igualdade de condições para o acesso, liberdade de aprender, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e aos direitos, que é o RE, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, G, gratuidade do ensino público, mais um G aqui, ó, gestão democrática, são os 3 Gs, e mais um G, garantia do padrão de qualidade. O V são 3, um V está aqui, valorização do profissional da educação, tinha na questão, valorização da experiência extraescolar, segundo V, e vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais, terceiro V. IG, LI, PLU, RECO, G3, V3, você mata esses princípios das diretrizes. Bom, questão 6. De acordo com o artigo 15 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, DCNEB, existe um elemento que enriquece e complementa a Base Nacional Comum, que é... Bom, aqui a gente tem que lembrar que há a Base Nacional Comum, nacional, que depois ela vai acabar sendo aí expressão de uma formação básica, uma formação geral básica. Então aqui é a formação básica. E a outra coisa. Então aí a gente tem que lembrar a letra da lei. A outra coisa é a LDB, que enriquece e complementa? Não. É uma parte diversificada? Sim. Os componentes curriculares? Não. O PPP? Não. Projeto de vida? Não. Então, o que complementa está na letra da lei é a parte diversificada, nesse caso, letra B. Vamos conferir? Artigo 15 das Diretrizes Curriculares. A parte diversificada enriquece e complementa a Base Nacional Comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, independente do ciclo da vida na qual os sujeitos têm acesso à escola. Então é isso, a parte diversificada. Tem mais um parágrafo aqui, não vou fazer leitura, vamos que vamos. Aqui é maratona, aqui é estudo para concurso, vamos que vamos treinar. Pessoal, 7. Julgue o item a seguir de acordo com as diretrizes curriculares nacionais. Então tem uma inferência aqui, uma frase, tudo um conjunto aqui, na verdade um parágrafo, e a gente vai dizer se é certo ou se é errado, se está certo, se está errado. Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, nas classes comuns do ensino regular. Então, ó, quem que vai matricular? Os sistemas de ensino. E no atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar a escolarização, ofertada em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos. Bem grande, né? Então aqui tem esse item, que é o item que trata lá da educação especial, na DCNEB. A gente tem que julgar se esse item está certo ou errado. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários depois, se vocês julgaram essa fácil ou difícil. Vamos responder, né? Aqui tem que ser a letra da lei. Tem isso nas diretrizes curriculares? Tem uma parte que fala das modalidades de educação e educação especial. Então, ela está correta. É isso mesmo. 8. Tá acabando, são 10 questões, vamos que vamos. Julgue o item a seguir de acordo com a DCNEB. O credenciamento para oferta de cursos e programas de educação de jovens e adultos da educação especial e da educação profissional e técnica de nível médio e tecnológica, na modalidade à distância, compete aos sistemas federais de ensino, atendida a regulamentação federal e as normas complementares desses sistemas. Então aqui está falando da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e ao mesmo tempo da modalidade de EAD, né? Educação à Distância. Está aqui, ó, modalidade à distância. Juntou as duas modalidades aí. Então, leiam o que vocês acham e o que vocês julgam. Então, ó, tá falando também do que? A grande questão aqui é o credenciamento. Compete a quem? Então, quem é que vai credenciar? Quem? De que forma? Então é isso. Nesse caso, pessoal, ó,
Compete aos sistemas federais de ensino? Não. Quem que vai credenciar não é os sistemas federais. No caso aqui da EJA, Educação Especial, e da Educação Profissional e Técnica, de nível médio, vai ser os sistemas estaduais. E nesse caso, ó, atendida a regulamentação federal. Esse atendida a regulamentação federal está correto. Talvez aqui possa vir a confundir os candidatos. A regulamentação é federal, mas os sistemas de educação profissional e técnica de nível médio e EJA, quem que vai regular são os sistemas estaduais. A regulamentação é federal, mas compete aos sistemas estaduais, né, essa organização. Então aqui, ó, está errada, não são sistemas federais. Nesse caso, está errada. Beleza? É isso, essa aqui é a mais complicadinha um pouquinho, tem que fazer a leitura. E também tem a modalidade de educação profissional e técnica, né? Eu falei que é a modalidade de EJAD, mas tem também aqui a educação profissional. 9. Opa, essa de lacuna é legal. Assinale a alternativa cujo conceito completa corretamente o artigo 49 das Diretrizes Curriculares Nacionais. A, não sei o que é, né? Vou colocar um pontinho de interrogação. De estudos destina-se a estudantes com atraso escolar. Aqueles que por algum motivo encontram-se em descompasso de idade, por razões como ingresso tardio, retenção, dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. Então, há alguma categoria que está aqui embaixo, né? Categoria conceito, que é alguma dessas aqui. A promoção de estudos destina-se a estudantes com atraso? Não. A classificação destina a estudantes com atraso? Não. Classificação, você vai fazer a classificação para estudantes que estão sem documentação, né? O avanço destina-se a estudantes com atraso escolar. O avanço é aqueles que estão, de certa forma, adiantados, né, no seu processo de ensino-aprendizagem e vão pular algum ano aí. A reprovação de estudos destina-se a estudantes com atraso? Não também. Então, nesse caso, a aceleração. Estudantes com atraso tem um processo aí de aceleração para ajudá-los. Então, nesse caso, letra E. 10. Pessoal, essa é de uma banca, hein? Ó. Essa aqui é a Banca Prefeitura Iguatu, Ceará, Monitor 2023. É agora. Quentinha, quentinha, quentinha. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica terão como fundamento essencial a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir. Então, essa aqui a gente vai encontrar onde? Bem no comecinho das diretrizes. Então, as diretrizes têm como fundamento e responsabilidade e tem que garantir o quê? A aprendizagem para a continuidade dos estudos. E aí? Isso aqui está parecendo coerente. A formação dos sujeitos pautados nos fundamentos cartesianos. Sei não, hein? A extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. Então, a gratuidade nas séries iniciais, depois nas séries finais do ensino fundamental, depois a extensão para o ensino médio. Então, tem a ver. A democratização do acesso, inclusão, permanência, sucesso das crianças, jovens e adultos nas instituições educacional, sobretudo em idade própria a cada etapa e modalidade. E aí? Faltou um pontinho aqui. Essa parece também ser coerente. Claro que os jovens e adultos da educação da EJA não são na idade correta, mas são preferencialmente, né? Sobretudo em idade própria. Então aqui eu ficaria, vou colocar outra cor aqui porque já tem muito vermelho. Aprendizagem para a continuidade dos estudos, eu ficaria com A1. Formação pautada no cartesiano, não. A extensão e a obrigatoriedade da gratuidade, ficaria com a 3. A democratização do acesso, inclusão, permanência, ficaria com a 4. Então, nesse caso, aqui quem está com a 1, 3 e 4. Vamos ver, aqui está faltando 1 e a 2 não é. A 2 aqui também a gente tira. Aqui está faltando a 3. Então, 1, 3, 4 ficaria com a letra D. É isso. Escreva nos comentários qual que você ficaria, qual que você anotaria e o que achou das questões. Então, Maratona Concurso
de Aquidauana, hein, pessoal? Vamos para Aquidauana. Vamos lá para o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Vamos conferir? Conferir, colocar aqui de azul escuro. Bem no comecinho, o artigo 1º da DCNEB. A presente resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo, e tendo como fundamento, aqui ó, e responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir o quê? A democratização do acesso, inclusão e permanência e a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional. A aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. É isso. Acabou. Bom, como avançar e se preparar bem, faça exercício, atualize-se, leia o edital e vamos aí na maratona de concurso, nesse caso, Maratona Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Beleza? Um forte abraço, tamo junto. Qualquer dúvida, né? Escreva nos comentários. Vamos nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, aqui no canal do YouTube, podcast e vamos que vamos. Valeu, um forte abraço, tamo junto. Estudem, hein?